Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos falar sobre dois capítulos importantíssimos da matemática, a potenciação e a radiciação. Primeiramente, eu queria que vocês entendessem que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Aí, como assim, professora? O que são operações inversas? A matemática, gente, é tão linda que ela te ensina o caminho da ida e o caminho da volta. Como assim? Vou dar outros exemplos de operações inversas. A adição e a subtração. Se você somar, se você fizer uma adição de um número, se você quiser voltar, você faz uma subtração. Outro exemplo de operações inversas. Se você faz uma multiplicação de um número, se você quiser voltar, você faz a divisão por esse mesmo número. E da mesma forma, você tem a potenciação e a radiciação. A potenciação. Esses aqui são os termos da potenciação. Geralmente, onde temos potenciação, temos um número e um outro número escrito à direita, um pouquinho acima, e ele é escrito também com uma letra um pouquinho menor. Tá? Você observe que o número 4 aqui está escrito de uma maneira um pouco maior que esse número 3. E o que significa esse 4? Ele é chamado de base da potenciação. E esse númerozinho 3, que está escrito um pouquinho acima, ele é chamado de expoente. E o que significa isso? Significa que eu quero o resultado deste número 4 multiplicado por ele mesmo, ou seja, é 4 multiplicado pelo próprio 4. Quantas vezes que eu vou fazer essa multiplicação? 3 vezes, porque o expoente indica quantas vezes eu vou fazer a multiplicação da base por ela mesma. Isto é o conceito de potenciação. E o resultado desta multiplicação chamamos de potência. Agora, muita atenção! Um erro muito comum. Os alunos acham que 4 elevado a 3, um erro comum é achar que é o resultado de 4 mais 4 mais 4. Está errado. Potência, a conta que fazemos é multiplicação. Isso aqui são fatores. O 4 é um fator e não uma parcela, ok? Então, isso está errado. A operação de radiciação aparece sempre com este símbolo, que aparece aqui com uma letra V e uma haste aqui sobre todo o número que está aqui dentro. Esta letra V, este símbolo, parece a letra V, é chamado de radical. O número que está dentro deste radical é chamado de radicando. E o número que aparece aqui, ó, em cima da letra V, é chamado de índice. Muita atenção, que esse número aqui, quando ele representa o número 2, ele não precisa estar escrito, tá? Vamos falar isso mais adiante. E o resultado é chamado de raiz. Usando os mesmos números do nosso exemplo anterior, eu tenho aqui uma raiz onde o índice é igual a 3, que é também chamado de raiz cúbica, o radicando 64 e a raiz igual a 4. Qual é o raciocínio que eu tenho que ter para encontrar o resultado desta radiciação? Eu penso o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo por 3 vezes vai ter como resultado o número 64? O resultado será o número 4, que é a raiz. Agora vamos ver quem é quem na potenciação e na radiciação. Vejamos o exemplo anterior. Eu tinha aqui a base 4, o expoente 3 e a potência 64. Na radiciação, o número 3, que é o expoente, se transformou em índice na radiciação. A potência 64 se transformou em radicando na radiciação. E a base 4 se transformou na raiz da radiciação. O resultado da potenciação se chama potência e o resultado da radiciação se chama raiz. Então, aqui temos um exemplo de 1 a 10 de potência e da radiciação. 1 elevado ao quadrado, atenção que o expoente 2 chamamos de quadrado. 1 elevado ao quadrado, pensamos no resultado de 1 vezes 1, que é igual a 1.
A raiz quadrada de 1 é igual a 1. A volta da potenciação, eu encontro a radiciação. Logo, a raiz quadrada de 1 é 1. Se 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4, a raiz quadrada de 4 será igual a 2. Se 3 ao quadrado é 9, a raiz quadrada de 9 será igual a 3. Se 4 ao quadrado é 16, a raiz de 16 é igual a 4. Se 5 ao quadrado é 25, a raiz de 25 é igual a 5. Se 6 ao quadrado é 36, a raiz quadrada de 36 será igual a 6. Se 7 ao quadrado é 49, a raiz quadrada de 49 será igual a 7. Se 8 ao quadrado é 64, a raiz quadrada de 64 será igual a 8. Se 9 ao quadrado é igual a 81, a raiz quadrada de 81 será igual a 9. Se 10 ao quadrado é igual a 100, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Muita atenção aqui, meus alunos. É importantíssimo saber tabuada para saber uma potência e para saber uma radiciação. Então, esses números aqui, essas potências de 1 a 10, de expoente 2, é fundamental que vocês saibam muito bem, memorizado, para evitar cálculos errados em exercícios. Prolongando um pouco mais a tabela, indo até a potência do número 15, porque são potências importantes e merecem estar na memória de vocês. E também para falar sobre alguns outros conceitos. Observem aqui, raiz quadrada de 1 é igual a 1, pulou para o 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? E o raiz quadrada de 2? Gente, nem todos os números possuem raiz quadrada exatas. Estes números 1, o 4, o 9, eles são chamados de quadrados perfeitos, porque existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando. O número 2, não existe um número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 2. Logo, não existe dentro dos números racionais a raiz quadrada de 2. Por isso que pulamos de 1 para o 4, ok? Então, vamos tentar memorizar esta tabela até o número 15, porque são números importantes e merecem estar rapidamente na memória de vocês. Agora, se você guardou o slide anterior, você também já sabe essas potências aqui. Por quê? Se 1 elevado ao quadrado é 1, 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Você só eleva o primeiro algarismo ao quadrado e dobra o número de zeros, ó. 10 elevado ao quadrado é 100. Logo, a raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. 20 elevado ao quadrado, vamos lá. 2 ao quadrado é 4, vou dobrar o número de zeros. Então, 20 ao quadrado é 400. Logo, a raiz quadrada de 400 será igual a 20. 30 ao quadrado é 900, logo a raiz quadrada de 900 é igual a 30. 40 elevado ao quadrado é 1.600, logo a raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. E por aí vai. Agora vamos fazer um exemplo de raiz quadrada de números racionais. Lembrando que números racionais incluem as frações, os decimais, né? Então vamos fazer aqui um exemplo de raiz quadrada do número racional, aqui representado pela fração 25 sobre 144. Então, para fazer uma raiz quadrada de um número que está representado por uma fração, é a mesma coisa que você fazer a raiz quadrada do numerador e também fazer a raiz quadrada do denominador, como se fossem duas raízes independentes. Então, encontra-se a raiz quadrada de 25 e bota o resultado aqui no numerador. E faz a raiz quadrada de 144 e deixa o resultado no denominador. Ora, qual é a raiz quadrada de 25? É o número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado 25. Então, é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ter como resultado 144? É o número 12. Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Logo, a raiz quadrada de 25 sobre 144 será a fração 5 sobre 12.
Outro exemplo de um outro número racional, agora representado pelo decimal, raiz de 1,44. Dica: aconselho a vocês transformarem o decimal em fração. Vai ficar muito mais fácil para você encontrar a raiz quadrada. Então, vamos fazer esse passo intermediário. Como que eu transformo um número decimal em fração? Vamos lembrar, se eu tenho aqui duas casas decimais, eu coloco o denominador 100. Se eu tivesse 3 casas decimais, eu colocaria o denominador 1000. Uma casa decimal, colocaria o denominador 10. Como eu tenho duas, eu vou colocar o denominador 100. E eu vou escrever o número aqui no numerador 100 a vírgula. Então, fica 144 sobre 100. Agora, vamos pensar nessa raiz quadrada de 144 sobre 100. É o mesmo que a raiz de 144 em cima sobre a raiz de 100 embaixo. Raiz quadrada de 144, quem ainda não memorizou, é só ir na tabelinha que está no slide anterior. Raiz quadrada de 144 é igual a 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, a raiz quadrada é 12 sobre 10. Passando este número aqui, que está representado sobre a forma de fração, passando este número para decimal, olha só, se eu tenho aqui no denominador 10, esse número aqui vai ter uma casa decimal. Então, o resultado desse mesmo número em forma decimal fica 1,2, com uma casa decimal, porque o denominador agora é 10. Uma outra maneira de você encontrar a raiz quadrada é pelo método chamado método da fatoração. Vamos a um exemplo. Raiz quadrada de 196. Imagina que você não sabe qual é a raiz quadrada de 196. Então, você pega o radicando e fatora. Vamos lembrar da fatoração. Fatoração em fatores primos. Você vai dividir o número 196. Então, vamos lá lembrar dos fatores primos. O primeiro fator primo é o número 2. 196 dividido por 2, eu encontro 98. Vejo se esse 98 continua divisível por 2. Nesse caso, a resposta é sim. 98 eu consigo dividir por 2. Acho o resultado 49. 49 eu não consigo mais dividir por 2. O próximo fator primo é o 3. Também não consigo dividir 49 por 3. O próximo fator primo é o 5. Também não consigo dividir 49 por 5. O próximo fator é o 7. Este sim, consigo dividir 49 por 7. Encontro o resultado 7. Divido por 7 novamente, resultado 1. Então, o resultado da fatoração de 196 é, veja bem, 196. Se eu estou falando aqui de raiz quadrada, aqui não tem índice, então o índice é como se fosse 2. Eu tenho aqui 2, o fator 2 apareceu 2 vezes e o fator 7 apareceu 2 vezes também. Então, o número 196, ele é decomposto dessa maneira. 2 elevado ao quadrado, porque apareceu o fator 2 2 vezes. E 7 também elevado ao quadrado, porque apareceu o 7 2 vezes. Então, eu vou levar aqui o número 196, eu vou escrever na forma em decomposição de fatores primos. Então, o número 196 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 14 elevado ao quadrado. Qual é o número que, vamos também simplificar, se aqui o índice é 2 e aqui o expoente é 2, eu posso simplesmente simplificar e achar como resultado da raiz quadrada de 196 o número 14.
Agora é com vocês. Eu costumo dizer que a matemática é como se fosse um esporte. Você precisa de treinar bastante. Então, na descrição deste vídeo tem um link que te levará a uma lista de exercícios. Você poderá preencher, resolver essa lista no próprio telefone celular ou no computador, onde você estiver assistindo este vídeo. Você no final, por favor, coloque o teu nome. Entrando no link, vai aparecer um cabeçalho revisão de matemática, 9º ano. Você escreve o teu nome aqui nesse retângulo branco, a sua turma, importantíssimo. E aqui tem a lista de exercícios, onde neste quadrado branco você resolverá as radiciações que estão pedidas, ok? Não precisa copiar no próprio telefone celular ou no computador, você escreve aqui mesmo neste espaço. No final, tem um botão, um retângulo, quer dizer, azul, escrito Finish. Aperte esse botão ao terminar os exercícios. Você cairá numa outra caixinha que está pedindo aqui o seu nome. Escreva novamente o seu nome completo aqui e aperte este retângulo Send. A partir daqui, eu receberei teus exercícios e quero saber como que você está, se você entendeu ou não. Escreva no seu comentário o que você achou também, qualquer dúvida, ok? Esse foi um resumo de conceitos básicos de potência e radiciação. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E se curtiu, deixe um like, compartilhe com amigos. Até o próximo vídeo!